A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo, que Deus nos abençoe nessa noite, nesse culto. Eu creio que, assim como Deus falou ao meu coração, Ele vai ministrar o coração de vocês também. Estejam com os corações abertos, que o Senhor possa ministrar de forma tremenda em suas vidas. E o texto que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e nós iremos passear por ela. Conta uma história muito bonita de um comandante do exército do rei da Síria. E a palavra de Deus diz que esse comandante, o nome dele era Naamã. Era um homem com muitas qualidades. Interessante, olha o que a Bíblia diz. Ele era comandante do rei da Síria. Era um grande homem diante de Deus e do seu Senhor. Ele era um homem de muito conceito. E por meio dele, Deus dera vitória para a Síria. Ele era considerado um homem de guerra, um herói da guerra. Olha só as qualidades, o homem tinha prosperidade, tinha boa influência, ele fazia parte da elite ali da Síria, era de uma família importante, mas tinha um porém na vida dele. A Bíblia diz que, porém, ele era leproso. E como comandante, ele saía das terras pelas suas lutas, e ele passando lá pelo estado de Israel, pelo país, ele volta para a Síria e traz cativo uma criança, uma menina. E a Bíblia não cita o nome dessa menina, não fala da idade dela, e ela trabalhava como criada na casa de Naamã, a serviço da esposa de Naamã. E ela via que o seu senhor tinha uma doença. Mas mesmo ela longe de casa, estava ali contra a sua vontade. Mas ela não perdeu a esperança, não perdeu a sua fé no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. E ela fala para a sua senhora: ah, minha senhora, se Naamã fosse lá em Samaria, ele saberia que lá há um profeta de Deus, há um homem de Deus, e ele sararia, curaria ele desta lepra. Aquela menina, ela lançou uma palavra com autoridade para a esposa de Naamã. E quando ela fala essa palavra, causou um impacto que a esposa já anuncia para Naamã, e Naamã fica alegre porque ele creu na palavra de uma jovem. E ele falou: eu tenho esperança então de ser curado dessa lepra. Então Naamã prepara a sua comitiva dos seus oficiais, prepara os seus cavalos, e ele vai até o rei da Síria e relata que ele precisa fazer uma viagem porque a cura dele estava lá em Samaria, através de um homem de Deus, que ele tinha esse poder de curar. Segundo Naamã, achava: ele vai me curar, porque a menina falou que em Israel há um homem de Deus, que ele vai me sarar. E o rei da Síria ficou muito contente, falou: então vai fazer o seguinte, Naamã, eu vou fazer uma carta para você, e você vai levar para o rei de Israel e apresenta essa carta. E assim Naamã fez. Pegou 10 talentos de pratas para levar como oferta, e ele pega 6.000 ciclos de ouro, e também leva 10 mudas de vestes festivas, e vai ter com o rei de Israel. Quando ele chega lá diante do rei, entrega a carta, o rei olha aquela carta como se fosse uma afronta. Fala: mas quem sou eu? Você acha que eu sou Deus para poder te curar dessa lepra? Eu não tenho autoridade nem de matar, nem de saber quem vai viver. Você está me afrontando com isso, e rasga suas vestes e começa ali a orar a Deus. E o profeta Eliseu fica sabendo do acontecido e pergunta: o que está acontecendo, rei? E o rei relata a história. Aí Eliseu fala assim: manda Naamã vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Interessante, uma menina distante, lá na Síria, lá em Damasco,
sabia que tinha um homem de Deus em Israel, mas o próprio rei de Israel não acreditava. Assim cumpre a palavra de Jesus, que o profeta não tem honra na sua própria terra. Mas Deus toca no coração da menina, a menina anuncia que há um profeta, um homem de Deus, que Deus fala através dele, e acontece milagres, fala para um homem distante, e Naamã vai ter com o profeta. Manda vir a mim, e saberás que em Israel há homem de Deus. Então, Eliseu manda o recado para Naamã. Naamã vai ao encontro do profeta. Só que quando ele vai ao encontro do profeta, o profeta, já sabendo que Naamã estava vindo, Eliseu fala para o seu mensageiro: fala o seguinte, vai lá e fala para Naamã uma coisa, que ele vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E o comandante, diante aquele mandamento que ele falou, a ordem, eu tenho que ir. Ah, não podia vir um profeta aqui invocar o seu Deus e colocar a mão sobre a minha enfermidade e eu não seria curado? Mas manda, por que ele não vai fazer isso? Eu fico pensando nas qualidades de Naamã, o homem da elite, o homem acostumado em mandar, só recebia a ordem ali do rei, e ele mandava, fazia, acontecia, e de repente ele vai com aquela toda pompa, com a comitiva, com seus oficiais, com muita riqueza, com muitos presentes. Segundo os estudos, diz que o peso da prata e do ouro aproximadamente era 70 quilos, e ele chega com aquelas vestes bonitas para oferecer, como se querendo ser notado. O profeta nem vai ter com ele, o profeta só dá uma ordem, e ele fica muito indignado e fala: mas lá na Síria tem rio muito mais limpo do que esse rio Jordão, por que ele não me mandou mergulhar lá? E ele, indignado, vai saindo, e os oficiais dele falam: Naamã, se ele tivesse pedido coisa difícil, você não faria? É só 7 mergulhos naquele rio. Mas, diante da autoridade do homem de Deus, Naamã resolve obedecer a ordem do profeta. E assim Naamã faz. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. 7. Eu estava pensando, mas por que foi mandado 7 vezes? Eu não sei, há muitas explicações, mas a Bíblia não relata, só fala que mandou ele mergulhar 7 vezes. E assim ele fez, e no último mergulho, quando ele levanta do último mergulho, ele olha e vê que a sua pele está totalmente limpa, e a pele dele está como a pele de uma criança, porque Naamã obedecera o que o profeta havia dito a ele. A ordem do profeta é: você não vai dar somente mas 7 mergulhos. E ele foi, e a sua pele ficou como de uma criança, ficou limpa. Naamã, com aquela alegria, volta para agradecer o profeta Eliseu. E Naamã, quando chega diante do profeta, ele insiste em presentear o profeta. Eliseu recusa. Eliseu diz no versículo 16: tão somente como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. A bênção de Deus não é comprada com agrado e nem com bajulação. Deus requer de nós obediência à sua voz, à sua palavra. A bênção que Deus dá para cada um de nós não está condicionada aos bens, e sim no crer e no obedecer. O Senhor só quer que você creia tão somente e obedeça à voz dele. E quando com aquela recusa, Naamã não insiste mais. E Deus, além de trazer a cura física para Naamã, Deus fez algo tremendo em sua alma. Que no versículo 17, Naamã diz para Eliseu: já que você recusou de receber as minhas ofertas, eu vou pedir uma coisa para você. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada
seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã, naquele instante também que ele mergulhava, ele ressurgiu um novo homem, um novo Naamã, que agora reconhecia que o único que Deus que é digno de receber louvor e adoração é o Deus de Israel. O Senhor já estava operando com a sua graça no passado. Trouxe um homem da Síria para ter um encontro com o homem de Deus em Israel. O profeta Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes. Num primeiro momento, Naamã retruca: poxa, mas por que eu vou fazer isso? Não tem rio mais limpo? Mas os seus oficiais insistem, Naamã vai e mergulha 7 vezes. E por obedecer à palavra de Deus, Naamã recebeu a cura física e também a cura da alma. Sabe qual é o segredo de recebermos de Deus? É obedecer à sua vontade, é crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Creia no Senhor, confia nele, porque ele está no comando de tudo. Se ainda você está querendo chegar diante de Deus, querendo que ele faça conforme o seu jeito, pare e diga, peça perdão a Deus e fala: Senhor, não quero que faça nada do meu jeito, mas faça tudo conforme a tua vontade, e eu vou obedecer a tua vontade, Pai. E você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu gostaria de terminar com uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, te agradeço, Pai, pela tua palavra rica, pelos ensinamentos, que quando o Senhor quer fazer a obra na vida de alguém, não importa a distância, o Senhor, Pai amado, cumpre o seu querer. O Senhor enviou uma menina ali, saindo de Israel como escrava, foi para casa, Pai amado, do comandante do exército da Síria, e lá, Pai, aquela jovem, ela continuou temendo ao Senhor e ainda testemunhou de Ti para o seu Senhor, para Naamã, Pai, e ele, conforme a palavra daquela menina, daquela jovem, cheia de autoridade, cheia do Teu Espírito, Pai, Naamã foi impactado e ele vai a Israel e ele encontra um homem de Deus, e através da palavra do homem de Deus, Naamã obedece e ele pratica ali os mergulhos, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e ali ele sai um novo homem, curado não só da sua enfermidade física, mas também a cura da alma e a libertação da idolatria. E ele, Pai amado, recebeu ali a grande bênção que é a tua salvação. Pai, visita, Pai, os nossos irmãos, as irmãs em cada lar agora, Senhor. Que o Senhor venha derramar paz, que o Senhor venha derramar confiança, que o Senhor venha derramar, Pai amado, a tua graça sobre cada lar, Pai. Que eles sintam agora, Pai, as pessoas, aquele que não se sente amado, que se sente amado e protegida por Ti, em nome de Jesus. Nós, Pai amado, pedimos perdão, como muitas vezes, Pai, eu quero fazer de acordo com a minha vontade, querendo ditar como que o Senhor tem que fazer um milagre na minha vida. Pai, eu peço perdão, mas eu peço que nós queremos fazer a Tua vontade, que a Tua vontade cumpra em nós. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós assim Te agradecemos, Pai, e Te oramos em nome de Jesus. Amém.